Queridos irmãos e irmãs, queridos telespectadores que nos acompanham, o tema desta pregação terá como título: O amor não é amado. Na primeira carta de São Paulo a São João, no capítulo 4 e no versículo 8, vai dizer assim: Deus é amor. Repitam comigo, por favor: Deus é amor. E Jesus sacramentado é Deus, é a segunda pessoa do verbo. Então Jesus sacramentado é o Deus encarnado, amém? E teve santos na igreja que o amaram de uma maneira tão elevada, e que ao mesmo tempo receberam um espinho no coração, o espinho da dor de ver o Senhor Jesus não sendo amado como Ele o merece. O primeiro santo que bradou sobre isso, com lágrimas abundantes nos olhos, é São Francisco de Assis. Ele gritava: o amor não é amado, o amor não é amado. E uma outra santa, que também é uma franciscana, inclusive ela foi mestra espiritual do Padre Pio, chama-se Santa Verônica Giuliani. Ela levantou um dia no convento, começou a bater o sino e subiu em cima da árvore e também começou a gritar: o amor não é amado. Nesta pregação eu quero pedir uma graça do Espírito Santo para cada um de nós. E quando eu digo graça, não é obra da nossa vontade, é obra da pura misericórdia de Deus. É que Ele possa imprimir no nosso coração também esse espinho da dor de ver Jesus no Santíssimo Sacramento não ser amado. E para isso eu quero pegar um texto de que o próprio Jesus Cristo, olha que graça, disse para uma das maiores santas da Igreja Católica, sem dúvida alguma o nome dela é Santa Margarida Maria Alacoque. Isso foi dito no ano de 1675. Então eu quero que vocês acompanhem comigo, escutando o que Jesus diz para ela. Ela estava numa adoração, e o Senhor aparece para Santa Margarida Maria Alacoque no Santíssimo Sacramento, expõe o coração dele e diz assim: eis o coração que tanto tem amado os homens. Então isso daqui está em consonância com o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo. Então esse coração sempre vem amando os homens. Só que Jesus já parte para uma reclamação. Ele vai dizer: e em recompensa não recebe da maior parte deles. Ou seja, não é uma pequena parte. Jesus está falando que a recompensa, porque tanto nos ama, Ele recebe o que da maior parte? Senão ingratidões pelas irreverências e sacrilégios, friezas e desprezos que tem por mim nesse sacramento do amor. E o que eu fiz? Eu peguei características do que Jesus disse, enumerei-as e vou trabalhar com vocês o pedido de Jesus e a reclamação dele para Santa Margarida Maria Alacoque. E aí a primeira, o Senhor vem falar da ingratidão. Queridos, dói demais para um ser humano de carne e osso receber ingratidão. Eu não sei, você que está aqui no século 21, ou você que me acompanha na sua casa, como é o seu matrimônio. Mas dói muito. Isso daí a gente, por exemplo, pregando anos de retiro, uma reclamação muito grande dos cônjuges: eu não sou correspondido no meu amor, parece que o meu marido é ingrato, parece que a minha esposa é uma ingrata. E a gente vê o que? A expressão de uma dor profunda por esse tipo de comportamento, por exemplo, dentro de uma família no matrimônio. Aí você imagina um chefe que é super legal com os seus subordinados e paga um bom salário e gera benefícios para os seus funcionários, e eles são ingratos, não trabalhando, não chegando no horário. Aí você imagina que você é uma pessoa que quer fazer caridade, aí você junta
com o pessoal da comunidade dinheiro, compra comida e vai na favela doar para os pobres e faz um monte de marmita e ninguém aparece. Aí você fala assim: nossa, mas que ingratidão, né? Eu estou vindo aqui para ajudá-lo, estou dando meu tempo, minha vida. E aí você vê ingratidão na família, ingratidão no trabalho, ingratidão na amizade, sei lá, de um benefício, você ajudou muito uma pessoa, aí depois ela sobe de vida, não olha para você, não fala mais com você. Aí as pessoas sentem dores por causa disso. Agora Jesus Cristo, sendo que ele disse para a Beata Maria Alexandrina da Costa: a Eucaristia é o maior milagre da minha sabedoria, e vendo tanta ingratidão, mas sabe o que mais fere ele? São as pessoas que não creem na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, que desdenham. Como a gente sabe que já teve irmãos protestantes que disseram assim: eu não vou cantar, eu não quero que a minha música seja cantada pelos católicos, porque eles cantam diante de um pedaço de pão. Ora, Jesus disse na sua palavra, Mateus 26:26, tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus 24:35, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Se Jesus disse que é ele ali, está falado e pronto. Porque Números 23:19 vai dizer: Deus não é homem para mentir. Mas fere essa ingratidão das pessoas não crerem, de desprezarem, de atacarem Jesus. E aí eu me lembro de uma história maravilhosa de Santo Antônio de Pádua, grande santo franciscano, maravilhoso pregador, quando um herege estava disputando com ele e negava: não, Jesus não está no Santíssimo Sacramento. E o Santo Antônio falando: tá sim. Aí ele fez uma proposta: olha, eu vou deixar a minha mula uma semana sem alimento, e aí, quando nós tirarmos a mula, se ela vir, você vai deixar um punhado de alimento para ela de capim, e você vai ficar com Jesus no ostensório na sua mão. Se ela for direto para o capim comer, significa que Jesus não está no Santíssimo Sacramento. Mas se ela fazer uma genuflexão, uma postura de adoração, se a mula se ajoelhar, eu acredito que Jesus está no Santíssimo Sacramento. Agora olha uma coisa aqui, queridos: para aceitar um desafio desse, tem que ter fé. Só que Santo Antônio de Pádua, ele era lotado dessa virtude, desse dom. E aí foi feito o desafio: uma semana de jejum da mulinha. Aí termina, tinha um punhado de capim, e o padre Santo Antônio ficou com o Santíssimo na mão. Aí a mula foi solta, veio andando, e aí avistou com uma semana de fome. O que você acha que um animal que é irracional iria fazer? Ia partir diretamente para comer o capim, né? Mas não. Ela viu o Santíssimo Sacramento, se inclinou diante de Jesus, e só assim depois ela foi se alimentar do capim. Tem mula que é mais grata ao benefício da graça divina do que muitos homens. Tem muitos homens que dão as costas para Jesus, que negam a sua presença. E essa é uma das ingratidões que fere o coração de Jesus. E aí vai dizer lá no prólogo do Evangelho de São João: veio para o que eram seus, mas os seus o negaram. E aí, eu gosto muito de beber da fonte da Santa Igreja Católica. Olha o que vai dizer aqui Santo Agostinho, olha que maravilhoso isso. Ele vai falar sobre a Eucaristia: sendo onipotente. O que é onipotente? É o que tudo pode. Ele vai dizer: não pôde dar mais. Sendo sapientíssimo, é o que tudo sabe. Nada é oculto à sabedoria divina. Não tem nada que Deus não sabe. Vai dizer aqui, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. Isto Santo Agostinho fez num sermão referente ao Santíssimo Sacramento. Quando eu leio isso, não tem como nosso coração não explodir de gratidão. Agora, vocês que estão aqui escutando, e vocês que estão aí em casa, tem como dar algum jeito nisso. É o que o anjo de Portugal apareceu e disse para as crianças em Fátima: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Eu peço perdão por esses ingratos que não creem, que não adoram, que não esperam e que não amam. Eles ferem o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Santíssimo Sacramento é para benefício do homem. E aí, quando nós deixamos de comungar,
de adorar, olha, quando o homem abandona, quanto mais o homem abandona a Deus, mais ele se aproxima do seu nada, vai dizer Santo Agostinho. E aí depois Jesus Cristo vai falar sobre as irreverências que se tem diante do Santíssimo Sacramento. A irreverência nós poderíamos dizer que também é uma falta de respeito a Jesus no Santíssimo Sacramento. E uma das coisas que se verifica muito dentro da Igreja Católica, e que isso daí deveria ser muito bem catequizado, é a questão de certos tipos de vestimentas que se tem dentro da igreja. Quando eu fui fazer missão na Itália, tem uma placa em frente à igreja mostrando o tipo de traje que se pode ter ou não dentro da igreja. Então, exclui os homens da camiseta regata, de shorts, de bermuda. Então pede-se que uma calça, pede-se que uma camiseta, uma polo ou uma camisa que tenha um traje decente para entrar na igreja. E as mulheres também. E não poucas vezes nós vemos o descumprimento desta questão do recato, do pudor nas nossas igrejas. Então chega lá a mulher com o vestido todo curto, meu Deus do céu, com colo aparecendo, com calças que eu falo, meu Deus do céu, mais justa que a justiça divina. Aí você vê lá a Glória Apolo, aquela mulher que recebeu um raio na cabeça, estava indo para o inferno e começou a pedir misericórdia. Aí Jesus chamou ela é viva, é uma colombiana viva. Aí depois Jesus começa a mostrar mandamento por mandamento, iria mostrando todas as faltas dela. Você descumpriu o primeiro mandamento, o segundo, você estava prontinha para ser queimada no fogo do inferno. Aí quando está chegando no sexto mandamento, agora Apolo diz assim, bom, agora não vai acontecer nada, porque eu nunca cometi adultério, nada disso. Aí Jesus disse para ela, Glória, todas as vezes que você usou essas calças indecorosas apertadas, você levou os homens ao adultério. Olha que sério isso. Eu fui uma vez pregar em Fortaleza, e aí apareceu uma moça na minha frente, meu Deus do céu. As mulheres que estavam lá falaram assim, você vai fazer alguma coisa? Porque sabe que eu sou um missionário que eu tenho o costume de querer agradar a Deus na minha pregação e não aos homens, então a gente costuma falar a verdade. Eu falou, faz alguma coisa que a gente já não aguenta mais essa moça assim. Eu olhei para ela e falei, minha filha, se eu fosse o padre, eu não daria para você o corpo de Cristo, mas uma roupa decente. Porque o que está se fazendo aqui dentro da igreja é uma ofensa a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí todo mundo fala, você pega pesado demais. Não é eu que pego pesado demais, é muita gente que não fala nada e vai deixando a casa de Deus um desfile, uma exposição de impureza. Aí um dia uma mulher foi confessar com o Padre Pio. Sabe o que ele disse para ela, porque ela estava com o braço de fora? O Padre Pio, todo mundo ama ele, o Padre Pio disse, eu tenho pena do seu braço no purgatório. Todo mundo pede milagre para o Padre Pio, quer receber graça dele. É o santo que mais cresce em devoção no mundo. E as coisas sérias que ele fala sobre isso? Quantas adolescentes que vão para a igreja de shortinhos, que eu não sei, tem que ter um aviso, olha, aqui é casa de Deus, não é casa da mãe Joana, aqui deve ter respeito, deve ter recado. Aí eu estou vendo as senhorinhas assim, é isso aí, as senhorinhas gostam que a gente fala, né? Isso é uma ofensa contra Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Aí tem as faltas de respeito que ficam inventando onda com Jesus. Teve uma diocese aqui em São Paulo, sabe o que fizeram? Colocaram Jesus dentro do drone para entrar na igreja. Aí Jesus vai entrando no drone todo balançando. Eu falei, isso não é criatividade do Espírito Santo. Essas coisas não agradam a nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem um documento da igreja pedindo esse tipo de loucura e essa inovação que não presta para nada. Não tem que ficar fazendo malabarismo com Jesus dentro da igreja. Aí você vê lá no Rio de Janeiro, missa funk. Aí a molecada começa a cantar, dança, 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 pega no espetinho. Aí de tanto ele falar assim, pega no espetinho, parecia que era pega no peitinho das meninas. As meninas cebolando, dançando até embaixo. Com o quê? Com Jesus sacramentado no sacrário. Por que ninguém fala nada disso? Recentemente eu fiz um vídeo na internet arrebentando. Um pessoal do Hare Krishna foi fazer uma coisa de cultura dentro da igreja com o Santíssimo ali aberto, dançando umas danças tudo a Satanás, e ninguém fala nada dessas coisas. Jesus não está ali para ficar recebendo dança de culto pagão.
Aí tem missa na piscina. Não sei se vocês já viram, mas eu como pregador, eu pesquiso essas coisas, porque eu tenho aquele programa Alma Eucarística, que eu tenho o dever de falar essas coisas. Missa na piscina, gente, pasmem. As meninas saíam da piscina de biquíni, os rapazes iam comungar e voltava para a piscina, na beira da piscina, a missa sendo celebrada. Isso não é uma irreverência, meu Deus do céu? Só que quando Jesus Cristo disse isso, foi em 1675. Nem se pensava em existir uma praga dessa. Isso é diabólico ou não é, igreja? Sim ou não? Isso é satânico contra Jesus. Por isso que eu falo, o amor não é amado. Missa no Rio Grande do Sul, sendo levantada a carne de churrasco e o chimarrão para falar que é uma inculturação. Inculturação porcaria nenhuma, isso é uma aberração. Não precisa ficar trazendo inovação litúrgica. Sabe o que precisa fazer? Faz que nem o Padre Pio. O Padre Pio celebrava a missa como ela é. As pessoas iam 3 horas da manhã na porta da igreja dele para disputar. Aí você vê o Papa João Paulo II dizendo: aquela missa. E se isso daí, esse tipo de coisa não dói o nosso coração de católico, não causa uma certa revolta, é sinal de que a nossa fé está se apagando. E aí eu quero fazer uma denúncia muito séria aqui. Apareceu na internet há um tempo atrás um vídeo de um rapaz indo comungar na missa, e estava tudo o que todo mundo pede para esse negócio de Covid: luva, com a cara toda tampada e tal. Aí o pessoal ia da igreja e pegava Jesus no seu precioso sangue num copinho. Primeira coisa, o documento Redemptor e Sacramento rechaça esse tipo de material. Não pode ser colocado Jesus em copinho de plástico. É documento da igreja. Qual? Redemptor e Sacramento. Aí sabe o que o pessoal fazia? Bebia o sangue precioso de Cristo, deixava o sangue no copinho e jogava aonde? No lixo. No lixo. Jesus, no sangue de Cristo, está na sua totalidade. É corpo, sangue, alma, divindade. Amém? Sabe o que fizeram com Jesus? Jogaram no lixo. Eu não vi nenhuma movimentação nacional de reparação para Jesus. Eu não vi os youtubers católicos falando. Eu não vi o Instagram bombando disso. Sabe por quê? Porque quando Jesus é jogado no lixo, não causa mais comoção no coração dos católicos. Agora um povo desse vai querer defender a vida contra o aborto? Vai nada. Um povo desse vai querer lutar pela fé? Vai nada. Quando as tropas do anticristo vir berrando por aí, você vai ver um monte de católico negando a fé. Porque se eu não tenho o ideal, um amor profundo por nosso Senhor Jesus Cristo, eu não tenho pelo que da minha vida. Agora muito bem, vê Jesus sendo jogado, não vem uma nota de bispo de nada. Agora vê a campanha da fraternidade desse ano. Os católicos estão enojados com essa campanha da fraternidade, porque Jesus já jogado no lixo não dá nada, mas campanha da fraternidade coloca uma pastora lá para fazer um discurso que é a favor do aborto, que é feminista, que é a favor do movimento gay, que é a favor da ideologia de gênero. O que vocês estão fazendo com a igreja? Me diga. O que está virando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Estão mostrando para que vieram? Está mostrando o Papa Pio X, Pio XI, Pio XII, mostrando que os verdadeiros inimigos da igreja estão dentro dela, querendo corrompê-la, destruí-la na sua fé, na sua liturgia, na sua alma, com desprezo para nosso Senhor, adulterando a sua doutrina, prostituindo a sua moral, aceitando falas satânicas que não tem absolutamente nada a ver com o magistério da igreja, introduzindo ideologia de gênero na época da quaresma, que é um tempo de penitência, de oração, de adoração fervorosa, do pessoal crescer na vida da graça, e fica jogando esse alimento temperado com o sal do quinto dos infernos. Não, isso é falta de amor profundo a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando não se ama a Cristo de verdade, essas coisas vão entrando dentro da igreja. E ai, meu Deus do céu, porque estão fazendo uma campanha de censura total na internet contra todo tipo de voz conservadora e profética. Eu tenho um canal no YouTube, eu sei que eu não tenho muito tempo de vida útil por lá, porque já recebi recadinhos do YouTube de censura por causa de algumas falas. Aproveite,
Porque enquanto temos a comunicação da televisão, enquanto temos a internet, dá espaço para falar a verdade. Porque quando a perseguição vier, eu quero ver a voz dos profetas bradando, porque é muito terrível vendo Jesus sendo ultrajado, a sua igreja crucificada, como vai dizer o catecismo da igreja 675, antes do advento de Cristo, a igreja vai passar pela paixão e não poder fazer nada, irmãos. E aí, vocês me perdoam, é fácil fazer um discurso desse? Claro que não. Depois, você não vai vir pregar aqui na minha diocese, não chama esse pregador que ele é desequilibrado, ele é louco, eu não sei o que lá. Pode me colocar todo esse tipo de adjetivo. Eu temo, é a minha alma sendo enviada para o inferno por ter sido um covarde e não ter pelejado pela doutrina e pelo corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os passadores de pano estão lotados na igreja. Não é bem assim. Calma. Está vindo cheio de calma. E é esse tempo que a gente está vivendo aqui agora, ó. É o que não poderia ter omissão de jeito nenhum nas pregações. Bastas de reverência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Há de se ter respeito. Um dia eu fui numa missão, e terminando a missão, eu fui para uma missa, e estava com um grupo de jovens que estavam me acompanhando. A gente chegou meia hora mais cedo na missa e falei, por favor, vamos nos ajoelhar e rezar o terço doloroso. O Padre Pio fazia muito isso. Ele rezava o terço doloroso para participar da Santa Missa, e depois da missa rezava o gozoso em ação de graças, meditando a paixão, indo para o Calvário com Cristo, e a ação de graças, Nossa Senhora comungando, imaginando em união com a Santíssima Virgem, amando Jesus. Sabe o que aconteceu? Todo mundo de joelho rezando. Aí uma mulher chega assim: nossa, vocês são da onde? Falei, porque a gente nunca viu as pessoas ajoelhadas assim na igreja, é uma coisa nova. Nossa, mas que bonito, jovem cesano. Eu falei para a mulher, não, a gente estava num retiro, veio aqui na missa, estamos aqui. Ai, que coisa linda. Sabe o que aconteceu naquele dia? A mulher ficou de boca aberta para uma coisa que deveria ser normal. Sabe o que é normal num pai? Educar os filhos, dar comida, trabalhar, um marido amar a esposa. Sabe que tipo um padre celebrando a missa, a pessoa, nossa, pastor, não, é normal, tio filha, eu tô aqui. Uma pessoa vê o padre confessando, nossa, padre, você tá com... Não, minha filha, é meu ofício, eu tô atendendo. A mulher ficou assim, boca aberta, por causa de uma coisa normal que a gente tava fazendo na igreja, rezando de joelhos o terço, meu Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não fazem mais isso. Não tem recolhimento para receber nosso Senhor Jesus Cristo. E aí fica na irreverência, conversando, batendo papo, mexendo no celular. Gente, que graça que eu vou receber na comunhão se eu não tenho um recolhimento? Que falta de preparo para receber Jesus. E aí por isso que nós precisamos aprender com essas queixas de Jesus, como foi para Santa Margarida Maria Alacoque, fazer sabe o que? Recuperar o tempo perdido. Se eu errei, eu peço perdão para Jesus e faço um propósito de emenda. Eu preciso mudar e reavivar o meu coração no que é de central na minha fé, a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Amém? Olha para o lado dessa pessoa maravilhosa que está aí perto de você e fala assim, está entendendo a mensagem? E olha, por isso que eu amo a TV Século 21. Porque aqui nós temos liberdade de falar verdades da Santa Igreja. Tem lugares que não pode falar mais nada. Qualquer coisa não, porque isso. Mas como assim, pelo amor de Deus? Efésios 5:11, e não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, denunciai-as abertamente. Veja bem, irmãos, evangelização é profetismo também. Agora, Apocalipse 3:19, Deus repreende e castiga aquele que ama. Toda correção do Senhor vem para quem ama. Ai de nós se Deus não dá as suas correções de amor para cada um de nós. E aí vem através dos seus santos. Depois ele vem e fala o que? Dos sacrilégios. Bom, para falar de sacrilégio, eu quero pegar a passagem clássica de 1 Coríntios 11, aonde São Paulo vai nos falar de maneira muito séria sobre o sacrilégio. 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim, portanto, 27, todo aquele que comer e beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpável dos corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, ele vai nos ensinar que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Então ele vai falar que tem como você comer o corpo de Jesus e ser condenado, receber condenação. Mas que estado que é esse que a pessoa recebe Jesus dessa maneira e se encontra em sacrilégio? A doutrina da Igreja Católica, isso daí está no catecismo. É admitido à mesa sagrada aqueles que têm pureza de alma sem pecado mortal. Ou seja, se a pessoa se encontra em estado de pecado grave, que rompeu com os 10 mandamentos da lei de Deus, aonde ela perdeu a graça divina, ela não pode comungar o corpo do Senhor. Ela está em pecado mortal, precisa se confessar, e ela pode fazer uma comunhão espiritual na hora que o sacerdote estiver distribuindo as partículas divinas, Jesus no Santíssimo Sacramento. Ou seja, a pessoa precisa confessar para receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Agora veja bem, Nossa Senhora, na sua mensagem ao Padre Gobi, disse que hoje na igreja tem um exército de sacrílegos, que naquela época do corpo dos apóstolos de Jesus tinha Judas, um traidor, mas hoje há mais traidores do que Joões de Jesus Eucarístico, assim que ela vai dizer. E como eu disse para vocês, irmãos, faz 18 anos que eu faço missões. Em quantas dioceses que eu pergunto no Brasil, há quanto tempo você não confessa? Aí eu falo lá, 20 anos, levanta a mão, um monte de gente. 15 anos, um monte de gente levantando a mão. 10 anos, um monte de gente levantando a mão. 5 anos, um monte de gente levantando a mão. E todas essas pessoas que levantaram as mãos estavam comungando. E aí eu me pergunto, meu Deus do céu, não é verdade que o Papa João Paulo II dizia que o povo católico se encontra desorientado e sem fé, meu Deus do céu? Não é verdade o que vai dizer 1 Timóteo 4,1, São Paulo, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros muitos hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrina de demônios. Quando na Igreja Católica que o povo teve tão sem catequese a ponto de não saber o que é um pecado ou o que não é, e que comungar em pecado mortal seria um sacrilégio? E aí começam a usar passagens da Sagrada Escritura. Jesus não veio para julgar. Olha ele amando a mulher adúltera, olha ele indo atrás dos perdidos. Mas isso não tem nada a ver com comunhão sacrílega, meu Deus do céu. João 8, ele perdoa. João 4, aquela mulher, mas ele disse, ninguém te condenou. Ela vai, não mestre, ninguém me condenou. O que Jesus diz para ela? Seja conivente no pecado, comungue a si mesmo. Não, ele fala, vai e não tornes a pecar. O amor de Deus, ele nunca vai levar a pessoa a uma condição de afastamento da vida da graça. Aí o que acontece? As pessoas vão e comungam em sacrilégio. O que Jesus disse? O que acontece com a alma da pessoa? Quem vai responder não vai ser eu, vai ser São Cirilo de Jerusalém, doutor da igreja. Sabe o que acontece quando uma pessoa comunga em pecado mortal? Vai dizer São Cirilo, ela comunga a Cristo e a Satanás. São Cirilo vai dizer, a Satanás para reinar e a Cristo para ser crucificado pelas próprias forças do demônio dentro de cada um de nós. Isso é São Cirilo. Agora eu pergunto para vocês que estão aqui presentes, vamos ver se alguém vai saber me responder. O que aconteceu com Judas quando Judas comungou? Houve um silêncio nesse lugar. O que aconteceu, pessoal, com Judas quando Judas comungou? O demônio entrou dentro dele. Agora, meu Deus do céu, comunga o amor e dá a sua alma na posse de Satanás, oferece um trono para ele. Meu Jesus, que doideira é isso? Agora, nós estamos falando do aspecto que fere a alma e do aspecto que fere Jesus. Queridos, eu tenho um livro na minha editora, chama Comungai Bem. Aquele livro, quando eu li ele pela primeira vez, eu li tremendo. Sabe o que ele fala? O que é uma comunhão sacrílega para Jesus? Ele vai falar que na época dos mártires, presta bem atenção nisso, hein, pessoal? Olha isso. Na época dos mártires,
eles pegavam aqueles que estavam derramando o sangue para Jesus, que morreu, e amarravam eles num pedaço de pau. Aí ele pregava um católico vivo e queria fazer o católico negar a nosso Senhor Jesus Cristo. Aí se o católico dissesse assim, não vou negar, sabe o que eles faziam? Pegava o católico, levava você vivo diante daquele mártir cadáver e amarrava você com cordas, nariz com nariz, testa com testa, olho com olho, boca com boca, e firmava você o mais próximo. Agora você imagina, eu lembro que eu fui fazer uma palestra da Bolívia para médicos, para estudantes de medicina, e eles tinham noção do que era isso lá. Um cadáver, estado de putrefação, o cheiro, as bactérias. Você imagina você com aquele cheiro, a boca da pessoa caindo. Bom, é forte, vocês já entenderam, já vi que vocês estão assim, ó. Já consegui o meu efeito aqui agora. Aí ele vai apodrecendo, imagina aquilo pegando junto com você. E você sem comer, sem beber, sem poder fugir, aguentando tudo aquilo. Você acha essa sensação uma sensação gostosa ou ruim? Hã? Sabe o que o padre Luiz Chiavarino diz? Isso é um pouco... Presta atenção aqui, pessoal. Isso é um pouco do que Jesus sofre quando ele entra numa alma que está em pecado mortal. Isso é o sacrilégio. E agora, só de você pensar que isso daí acontece direto, missa de sétimo dia, quando vai os parentes das outras pessoas, que não vai na igreja há trocentos anos e comunga, isso é normal. Outra situação que ele vai pegar é que os cristãos, quando eram martirizados, eram colocados dentro de sacos com cobras e escorpiões, lotados, soltava o cristão lá dentro, ele ficava sendo comido pela cobra e pelos escorpiões. Isso é um pouco do que Jesus sente quando uma alma faz uma comunhão sacrílega. Esse que é o presente para Jesus que é oferecido no sacrilégio. Por isso que não é à toa que Jesus reclamou para Santa Margarida. E aí, em Portugal, o anjo chega e dá a Eucaristia para as crianças. Tomai o corpo de Jesus, horrivelmente ultrajado pelos homens. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Sabe quando disse isso? 1917. Agora tem a pior punição de uma pessoa que faz uma comunhão sacrílega. Isso é terrível. Mais uma vez eu vou me amparar no maravilhoso doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso conta no seu livro A Mística Esposa de Jesus Cristo que uma freira cometeu um pecado desonesto e ela ficou com vergonha de confessar. São João Maria Vianney explica muito bem como que o demônio faz isso, né? Ele diz que quando a pessoa está sendo tentada, olha aqui a tática de Satanás. É bom a gente entender como o demônio trabalha para poder combatê-lo. Quando a pessoa está sendo tentada pelo demônio, ele faz ela esquecer da presença de Deus. Ele meio que bota uma tarja preta nas verdades eternas e faz com que a pessoa esqueça: eu sou o céu, o inferno, o purgatório, amor divino, graça, batismo no Espírito Santo, misericórdia. Esquece. Aí ela vai e peca. E quando a pessoa vai confessar, ele vai ficar colocando na inteligência dela vergonha. Ah, você vai falar para o padre, mas você trabalha no dízimo e você roubou. Você até que ministro da Eucaristia traiu a sua esposa. Aí a pessoa fica morrendo de medo e ela nega pecados da confissão por vergonha ou por alguma armadilha de Satanás. Só que pecado perdoado, pecado confessado, isso daí é doutrina católica pura, não esquecido, negado, se torna confissão sacrílega e a pessoa não recebe a absolvição. O padre faz o sinal, mas no plano sobrenatural Deus viu que a pessoa não falou o pecado, porque é uma condição de receber o perdão, é a fala da própria culpa, da falta. Aí sabe o que acontece? Essa alma vai comungar, ela está em sacrilégio. Aí essa freira, segundo Santo Afonso, cometeu o pecado e ficou com vergonha de confessar. Olha que terrível isso que vocês vão escutar agora. Ela foi na missa, comungou uma vez, comungou duas vezes, comungou 3 vezes. Sabe o que aconteceu na terceira vez que essa freira comungou? Santo Afonso narra na história que ela morreu, Rogério. Acabou minha água, Senhor Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quando estava tendo o velório dela, na madrugada de Santo Afonso, o anjo foi até o quarto do sacerdote. Leva o sacerdote até a borda do caixão onde estava o corpo da freira. 2 anjos, com 2 cálices dourados nas mãos. O anjo levanta o corpo da freira. Ela levanta do caixão.
E aí sabe o que os anjos fazem? Eles batem na garganta dessa freira. Batem uma vez. O anjo colocou o cálice. Caiu uma Eucaristia. Por milagre eucarístico, Deus permitiu que as espécies não fossem consumidas. Bate a segunda vez. Segunda Eucaristia vem. Terceira vez, terceira Eucaristia veio. As 3 que ela tinha comungado em sacrilégio. Sabe o que aconteceu? Um demônio apareceu na borda do caixão e levou a alma daquela freira para o inferno. Passar a eternidade inteira queimando no fogo do inferno, longe da visão beatífica de Deus? E quantas pessoas, gente, que estão comungando assim? Se tiver alguém aqui hoje que está nesse estado, considera uma graça você estar aqui. Por quê? Porque Deus quer te perdoar com uma boa confissão. Se você estiver assim, não comungue na missa hoje. Sabe o que você faz? Faça um bom exame de consciência. Reze a Nossa Senhora. Padre Pio sempre antes de confessar pedir a Nossa Senhora. Chegue diante de um sacerdote e faça uma boa confissão. Se derrama: Padre, eu estou anos sem confessar. Eu fiz comunhão sacrílega como o Anderson falou na pregação, mas eu quero recuperar a vida da graça. Irmãos, Salmo 117:1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele há de vos perdoar. Você que está aí na sua casa me escutando, por favor, você não estava zapeando e parou para escutar esta pregação à toa. Volta para a vida da igreja. Volta para uma comunhão sincera, frequente os sacramentos com assiduidade, mas frequente direito, comungue com amor. Não permita que no pecado mortal você se aproxime do banquete do Cordeiro. Se estiver nesse estado, reze, faça comunhão espiritual, mas não faça isso. Jesus pediu para Santa Margarida: cessem os sacrilégios, meu Deus do céu. Isso foi em 1675, meus irmãos. Obrigado, querido. O Rogério acabou de me falar que está tendo confissão aqui. Aonde está tendo, Rogério? Ali atrás está tendo confissão, ó. Se você... O Padre Nilson falou que já tem um povo lá. Obrigado por terem me avisado. Ali é o rapaz confessando, ali é? Ou não? É que eu não estou vendo direito. Mas está tendo confissão, olha que graça. Agora, gente, isso daqui é muito sério. Só que tem uma outra coisa que São Paulo vai falar aqui, que eu fiquei impressionado estudando isso daqui. Aí ele vai dizer assim, ó, presta atenção no que o sacrilégio gera. Esta é a razão, Paulo vai dizer, porque entre vós, na comunidade de Coríntios, há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Aí na nota de rodapé, a Sagrada Escritura que vai comentar aqui, ó, adoentados e fracos. Olha isso que vocês vão escutar agora. Parece que uma epidemia inexplicável. Presta atenção nisso daqui, que tem uma chave aqui de compreensão, hein? Parece que uma epidemia inexplicável tenha causado uma devastação na comunidade. O apóstolo a considera como castigo da profanação cometida contra a ceia sagrada. Para bom entendedor, minha palavra basta, né? Começa a vir os estralos do mundo aí, ó. Aí ninguém entende nada. Sabe por quê? Porque todo mundo vem questionando, mas Deus não castiga. Então Apocalipse 3,19 está dizendo o que aqui? Deus castiga e repreende aquele que ama. Eu tenho um livro na minha editora chamado Sermões de Esperança para Tempos de Calamidade, que Santo Afonso escreveu numa época de uma peste em Nápoles. Ele explica o que é o castigo divino. E ele falou, ai se nós não tivéssemos isso, porque através dos grandes castigos vêm as grandes emendas. E por isso que toda a espiritualidade desses tempos aqui, ela vem sendo levada para reparação. A centralidade da mensagem de Jesus para Santa Margarida Maria Alacoque é a reparação. Nossa Senhora em Fátima é a reparação. Garabandal é reparação. Ou seja, irmãos, o que podemos fazer nesta pregação de hoje? Presta atenção aqui, por favor. Não desfoca. O que podemos fazer nesta pregação de hoje como fruto é oferecer a Nossa Senhora o nosso coração para ter um coração reparador. O coração reparador é aquele que você dá a Jesus o amor que muitos o negam.
É quando você está vendo numa igreja que ninguém está mais fazendo ação de graça, você fica lá com Jesus para amá-lo. Se ninguém quer ficar, eu vou ficar. É essa música mesmo, Rogério. É desse jeito aí mesmo, sabe? Só que aí tem que ter força para fazer isso, hein? Porque não é moleza não, hein? É unir-se no Calvário com Jesus. Uma alma reparadora, eu vou falar para você, ela causa ira e indignação nos infernos. A batalha contra Satanás não é fácil. Mas o amor não é amado, gente. Isso tem que ser falado. E aí o Senhor fala sobre a frieza. Foi uma das características que ele disse aqui. Na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 12, sabe o que diz lá? Ante o crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Só que às vezes a gente pensa, né? É só aqui no mundo que isso acontece. Eu vou te contar uma história aqui de Jesus com Santa Faustina que chega a doer o coração, mas eu vou falar para vocês. Santa Faustina é uma santa polonesa que vivia dentro de um convento num regime de clausura. Ou seja, tem religiosos que são missionários, que saem. Tem freiras que não são clausura, que podem sair. O religioso de clausura, ele fica trancado dentro do convento. E para sair é só caso de urgência mesmo. Até o pai morre e não sai, meu Deus do céu. Seja com problema de saúde, procura levar o médico lá dentro. A não ser que seja uma operação muito séria assim, mas quase não sai. Então você imagina um religioso de clausura, silêncio, oração, trabalho, estudo. A pessoa está meio que blindada, né? Ela fica o dia inteiro guardada, o seu corpo, o seu coração, ali a vida fraterna, as pessoas vivendo a vida em Deus. Pois o que Santa Faustina viveu mostra que isso daí pode pegar qualquer alma. Ela estava no convento, foi ter uma missa, o padre contou quantas freiras tinha e consagrou o número certo de eucaristias. Aí chegou, e quando foi dar Jesus para Santa Faustina, o padre deu 2 espécies, e uma freira ficou sem Jesus. Compreensível até agora? Sim? Aí o padre foi até a reserva eucarística pegar Jesus. E quando Santa Faustina estava rezando, fazendo a sua ação de graças, sabe o que Jesus disse para Santa Faustina? Sim, eu tenho nojo de entrar no coração dessa freira. Meu docíssimo Jesus, por quê? Sabe o que Jesus disse para Santa Faustina? Quando eu entro no coração dela, ela não me ama, ela não conversa comigo, ela é indiferente, ela é fria com a minha presença. Não disse que ela cometia pecado mortal, que ela roubava dentro do convento, que ela era uma mulher maledicente, que ela desobedecia a regra. Não. Jesus só reclamou da frieza dela para com ele. E por isso ele disse que sentia nojo de entrar no coração daquela freira. Aí eu escuto um monte de gente dizer: não, mas Jesus, como que ele vai sentir nojo de entrar no coração de alguém? Normalmente as pessoas que objetam assim, você pergunta: quantos livros sobre Eucaristia você leu? O que você já estudou? Nunca leu nada. Mas só falar disso, como ela tem uma ideia de um Jesus que é só doçura, ela não suporta uma palavra forte como essa. Porque Jesus é só doce, mas não tem nada fora disso. Não pode se indignar com uma ação de uma pessoa fria. E eu não quero, pelo amor de Deus, nem você deve querer na sua vida, permitir que Jesus entre dentro do seu coração e sinta o mesmo que sentiu no coração dela. Agora veja bem, ela estava blindada, não tinha rede social, não tinha YouTube, Facebook, Instagram, nada dessas coisas, e nem pode isso. E ela poderia ter recolhimento, silêncio, oração. E como que permite, meu Deus do céu, dentro de uma vida religiosa, proporcionando graça sobre graça, ainda viver uma frieza, uma indiferença tão grande assim com Jesus, irmãos? Ou seja, muitas almas têm recebido Jesus com frieza. E por que muitas vezes isso acontece? Por causa de uma má preparação para o mistério. Teve um casal de missionários junto com seus filhos da África que veio aqui no Brasil. Eles estavam numa diocese
E no sábado à noite, olha que história interessante. Esse casal entrou no quarto com a esposa, com os filhos, no sábado à noite, não foram jantar. Acordaram no dia seguinte, foram para a Santa Missa. E aí perceberam que o recolhimento deles na missa era forte, que eles não conversavam, que eles ficavam em silêncio, que depois da Eucaristia eles guardaram um tempo em oração. Aí perguntaram para ele, né, da casa onde eles estavam: por que vocês entraram no quarto e não saíram mais? E o que houve? Aí o casal disse assim: é porque lá na África nós temos um costume de, quando dá o sábado à noite, a gente entra para o quarto para ficar em oração, para guardar o nosso coração para receber Jesus no dia seguinte. É o maior ato de amor que nós cometemos. É o dia santificado, é o dia do Senhor. Então o nosso coração fica guardado para receber Jesus. Aí o africano disse para o brasileiro: se vocês católicos estão precisando de uma catequese, porque vocês são distraídos, vocês conversam na missa, falta piedade para vocês aqui no Brasil. Olha, vieram aqui e deram uma exortação. E aí o que a gente pode ver sobre isso que está sendo falado? São Mateus capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. É só a gente olhar para a nossa vida e ver o nosso amor a Cristo, o desejo de Eucaristia, como a gente se comporta na missa, as virtudes que a gente pratica dentro de casa, com a esposa, com o esposo, a educação dos filhos. E aí a gente vê o fruto da vida eucarística em nós, se está bom ou se não está. Se tiver bom, melhora. Contudo, seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente, vai dizer São Paulo em Filipenses 3,16. Mas se as coisas não estão indo muito bem, sabe o que faz? Se arrepende, pede perdão para Jesus e fala: Senhor, eu quero uma graça de renovação, eu quero um reavivamento da minha fé. Porque o Senhor derrama essa graça. E a última coisa que Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque foi sobre os desprezos. A falta de estima, de consideração, passa diante do sacrário, não faz genuflexão, não coloca mais flores para Jesus. Eu fui fazer uma missão num canto, irmãos, o sacrário estava embolorado. Que dor, né? Que dor. Eu não sei o que você sentiu no seu coração, você que está em casa, ou você que está aqui me escutando. O que gerou de impacto, tudo isso que você escutou, o que foi gerando no seu coração? A minha intenção no seu coração fosse que gerasse uma dor. Em virtude do quê? Do amor não ser amado. A dor que gerava em São Francisco e Santa Verônica Giuliani. E nessa dor, a melhor oferta para Jesus que podemos fazer é dar o nosso coração para Ele. E ter uma consciência eucarística mais elevada, e colocar um trono para Jesus no nosso coração. E depois disso tudo, ele pediu algo. Verônica, quanto tempo que eu tenho aí? 5 minutos. Ele pediu algo, que esse algo eu não vou poder dar catequese nessa pregação. Mas escute e preste atenção aqui, pessoal. Eu sei que está calor, depois do almoço, a pregação depois do almoço nunca é fácil. Mas preste atenção, foca aqui por favor, ó. Depois que Jesus disse para ela todas essas coisas, ó, eu vou ler tudo de novo. Eis o coração que tanto tem amado os homens, e em recompensa não recebe da maior parte deles senão ingratidões, pelas irreverências e sacrilégios, friezas e desprezos que tem por mim nesse sacramento de amor. E continuou dizendo: prometo-te pela minha excessiva misericórdia, a todos que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, a graça da penitência final. Estes não morrerão em minha inimizade, nem sem receber os sacramentos. O meu sagrado coração lhes será refúgio seguro nesta última hora. A primeira sexta-feira do mês, que foi agora, é toda dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Então, se uma alma for querer cumprir isso, seria bom que estudasse. Eu tenho um canal no YouTube, você se inscreva lá, Anderson Reis Oficial. Eu tenho vários vídeos ensinando sobre isso. Você que está na sua casa, se inscreva lá, eu tenho muita catequese sobre isso. Se confessa
E você pode chegar para o padre e falar assim: padre, eu estou me confessando em honra ao coração de Jesus. Você vai na missa toda primeira sexta-feira. Começou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, cumpre os 9. Rompeu um mês, tem que voltar tudo de novo. Começou em junho, julho, agosto, setembro, 9 meses consecutivos. Até aí tudo bem, pessoal? Sim ou não? Você vai na missa, você comunga, e aí você vai amar Jesus profundamente, por quem não ama, e você vai fazer atos de reparação por as indiferenças, blasfêmias, sacrilégio com que ele sofre. O que você pode fazer? Pegar orações na internet, colocar aí no seu celular, orações de Pio 12, Pio 11, Pio 10, tantas orações de reparação. Se você colocar na internet, oração de reparação, Sagrado Coração de Jesus, eu até peço para a equipe da TV Século 21, se ainda não tem no aplicativo, no site, porque eles estão com um projeto Consagra Brasil sobre o Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Estava conversando com a Verônica ali, ela falou desse projeto. Então vê se tem no aplicativo da Século 21 ou procura. Se você fazer isso durante 9 primeiras sexta-feiras do mês, Jesus te dá a certeza do paraíso. Certeza. Significa que uma alma que faz isso, ela não conhecerá o abismo do inferno. Um padre amigo meu, olha só que isso, amigo meu, Padre Eugênio Mariela Barbera Pirovo, é amigo do Padre Eduardo também. Ele estava na Itália, na universidade, que era num prédio, junto com outros padres fazendo um curso de especialização. Um rapaz foi acidentado, um carro bateu na moto dele, e um padre que estava fazendo o curso lá em cima viu e desceu correndo para aliviar esse rapaz, para confessar esse rapaz. Quando ele chega lá, sabe o que o rapaz disse para ele? Eu sabia que o Sagrado Coração de Jesus não iria me abandonar. Ele confessou os pecados dele, disse para o padre que fez as primeiras 9 sexta-feiras da comunhão reparadora, e depois que o padre absolveu aquele rapaz, ele morreu. E por causa que ele cumpriu as 9 primeiras sexta-feiras do mês, ele foi direto para o céu com Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Vocês poderiam bater palma por uma coisa bonita dessa, né? Pode ser mais forte que é para Jesus, igreja. Gostou deste conteúdo? Siga-me nas minhas mídias sociais. E não esqueça, quem compartilha, evangeliza.